Então, boa noite a todos, de novo. Hoje o assunto da aula é sobre medula espinhal, né? Naquela nossa divisão anatômica que a gente apresentou algumas aulas atrás, a gente vai perceber que a medula espinal, aqui está espinhal, e vocês com NH, e vocês vão ver em alguns lugares assim. Não é que esteja errado falar espinhal, né? Mas a nomenclatura mais correta hoje em dia é espinal, sem esse H. A terminologia anatômica de vez em quando muda, né? Então, a última vez que mudou, botaram sem o H, espinal, então é o mais correto. E a nossa medula espinal já está dentro do que a gente dividiu, dentro da porção que a gente chama de sistema nervoso central. Então, a gente viu na aula passada, na aula retrasada, os nervos e gânglios, né? E já estamos entrando aqui em sistema nervoso central. É o primeiro órgão do sistema nervoso central que a gente está estudando. Tá? Então, antes de começar a falar da medula espinal, a gente vai conceituar alguns termos que a gente vai passar a usar bastante daqui para frente, que são nomenclaturas que a gente usa muito na porção central do sistema nervoso. A primeira delas, a gente vai definir o que é a substância branca. A substância branca é um tecido nervoso, logo, a gente tem que recordar daquela nossa aula de tecido nervoso, das células que compõem o tecido nervoso, né? O tecido nervoso, então, quase não tem ou não tem matriz extracelular, basicamente células. Que células são essas? Neurônios e células da glia, né? Esse é o tecido nervoso, tá? Então, a substância branca, como é que é? Então, é um tecido nervoso, mas esse tecido é formado por células da glia e fibras nervosas. Fibras nervosas são aquelas projeções axonais. São dendritos e axônios. Aqui está axônios, porque são predominantemente axônios, mas dendritos e axônios, e predominantemente mielinizadas. A bainha de mielina é que dá uma cor mais esbranquiçada à substância branca. E a gente, nas peças frescas, né, quando a gente tem a oportunidade de examinar uma peça fresca, a gente observa a substância branca numa cor mais esbranquiçada do que a substância cinzenta. O que é a substância cinzenta? Também é tecido nervoso, tá? Formado também por células da glia, mas olha a grande diferença essa aqui, ó. Os corpos neuronais, os pericários, né, vão estar localizados na substância cinzenta, ao contrário da substância branca, que só tem neuróglia e fibras nervosas. Na substância cinzenta a gente vai ter neuróglia, fibras nervosas também, predominantemente não mielinizadas, mas o mais importante para a gente é a localização dos corpos neuronais. Tá? E lembrem que os prolongamentos neuronais têm uma chance maior de regeneração. Então, quando a gente tem uma lesão, por exemplo, no nervo, que é constituído só de prolongamentos neuronais, a gente tem uma chance razoável de ter uma regeneração daquele nervo. Tá? Às vezes a gente precisa operar, fazer uma cirurgia para auxiliar essa regeneração, mas tem uma chance maior do que quando a gente tem uma lesão com perda de corpos neuronais. Justamente porque nos corpos neuronais é que estão todas aquelas organelas que a gente sabe que não são então, o funcionamento básico da célula, né? E a gente sabe que essa célula raramente é reposta, raramente é regenerada. Tá? Então, assim a gente conceitua substância branca e substância cinzenta. Daqui para frente a gente vai começar a ver no sistema nervoso central regiões onde a gente encontra mais substância branca, regiões onde a gente encontra substância cinzenta, e por aí vai. Um outro conceito interessante da gente estudar é o conceito de núcleo. A gente já comentou na aula passada de sistema nervoso visceral que as informações aferentes vão lá para o núcleo do trato solitário. Tá? E a gente vai começar a comentar, principalmente a partir da próxima aula, na aula de medula não, mas ou pouco, né?
mas a partir da aula de tronco encefálico a gente vai ver que não existe só o núcleo do trato solitário. Tem uma série de outros núcleos que ficam localizados aí no tronco encefálico, em regiões diencefálicas, etc. Tá? O que são esses núcleos? Os núcleos são uma massa ou uma zona ou uma região de substância cinzenta. Aí a gente precisa lembrar o que é substância cinzenta, que a gente começou a falar agora, né? Então, de tecido nervoso formado por neuroglia e corpos de neurônios, além de fibras nervosas. Então, núcleo é uma região onde a gente encontra, uma região de tecido nervoso, onde a gente encontra corpos neuronais, tá? Que está envolto em substância branca, né? Como se fosse uma ilha de substância cinzenta num mar de substância branca. Então, numa região onde eu tenho muita substância branca, muitas passagens de fibras neuronais, né, eu tenho, às vezes, pequenos aglomerados de corpos neuronais que a gente dá o nome de núcleo. E aí cada núcleo tem um nome lá específico que a gente vai, ao longo da disciplina, falar de alguns núcleos. Tá? Uma outra definição para núcleo é um grupo delimitado de neurônios, aqui melhor dizendo, um grupo delimitado, aí delimitado que é morfologicamente delimitado, estão lá todos juntos, num lugarzinho lá específico, de corpos neuronais, não de neurônios, mas de corpos neuronais. Esses corpos neuronais vão ter uma estrutura, ou seja, características morfológicas semelhantes e função semelhante. Tá? Muitas vezes esses corpos neuronais são de neurônios que trazem informações, ou estão recebendo informações de uma determinada região e enviando para outra determinada região um tipo específico de informação, né? E aí aquele núcleo a gente caracteriza como um núcleo relacionado a tais funções, que recebe informações de tal lugar ou de tal região e envia para outra região. Tá? Ele lembra um gânglio, né? A gente viu na aula retrasada os gânglios que são aglomerados de corpos neuronais. Só que os gânglios estão no sistema nervoso periférico, eles não estão envoltos por substância branca, estão envoltos por outros tecidos, né? Outros órgãos e tecidos do sistema nervoso, da periferia, que não fazem parte dentro do sistema nervoso. Aqui não, são aglomerados de corpos neuronais dentro do sistema nervoso central e envoltos por substância branca. O que é um trato? Um trato é um feixe de fibras nervosas, ou seja, um conjunto de várias fibras nervosas. O que são essas fibras nervosas? São prolongamentos neuronais. Então, um conjunto de muitos, milhares de axônios ou dendritos com origem, destino e função semelhantes. Ou seja, é como se fosse uma grande estrada de informação, né? As informações não são levadas de um neurônio para outro através desses prolongamentos neuronais. Então, é como se fosse uma grande estrada de informação que vem de um lugar, uma origem, para um destino, para outro lugar, né? E com uma função, com um tipo de informação semelhante. Esses são os tratos. Eles equivalem, né, grosseiramente falando, equivalem aos nervos. Os nervos a gente vai encontrar no sistema nervoso periférico, eles têm aqueles envoltórios lá específicos que a gente falou, né? Aqui não, no sistema nervoso central ele não está com endoneuro, com epineuro, né? Com perineuro, ele está às vezes colado a uma substância cinzenta ou colado a um outro trato que passa do lado dele, mas é também uma grande estrada, vamos dizer assim, né? de informações. Tá? Muitas vezes a gente vai ver o nome dos tratos, tem vários tratos, isso na aula de medula, talvez na segunda parte da aula, né? A gente já fale de alguns desses tratos, e muitas vezes o nome do trato é trato fulano de tal, né? O fulano de tal indica a origem da informação e o destino, tá? E às vezes vai indicar a posição. Então, por exemplo, olha só, um trato aqui, cujo nome é trato córtico espinal lateral. Já sei que esse é um trato, né? Então é um feixe de fibras nervosas com origem, destino e função semelhantes. Todas essas fibras aqui provêm de um mesmo lugar. Qual lugar? Esse prefixo aqui, córtico, está me dizendo que a origem dele é no córtex cerebral. Tá?
o mesmo destino também. Todas essas informações têm o mesmo destino. Qual é o destino dele? Esse sufixo aqui, espinal, está me dizendo que o destino dele é a medula espinal. Então, esse é um conjunto de informações de neurônios que estão enviando informações lá do córtex cerebral até a medula espinal. Lateral, porque ele passa na região lateral, né, no funículo lateral da medula. A gente vai ver o que é funículo. O que é um fascículo? Um fascículo é um termo clássico, né, que às vezes a gente usa para um trato. Então, grosseiramente, um fascículo, um trato vai ser, a princípio, a mesma coisa. Alguns autores acham que o fascículo é um trato, só que mais fino, mais compacto, né? Então, enquanto tratos seriam autoestradas de informação, um fascículo seria uma via um pouco menor, né? Com a passagem de menos feixes ali. Ok? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, eu tento explicar de novo. Tá? A gente vai ver ao longo do estudo do sistema nervoso central que as fibras nervosas quase não cruzam o plano mediano, ou seja, quase sempre uma fibra nervosa do lado direito vai ficar do lado direito do meu corpo. Tá? E uma fibra nervosa do lado esquerdo vai pertencer ao lado esquerdo do meu corpo. E, com raríssimas exceções, né, a gente vai ter uma equivalência do lado direito e do lado esquerdo do nosso corpo em relação ao sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Né? Mas existem alguns lugares, algumas fibras que atravessam o plano mediano, né, e mandam informações do lado direito para o lado esquerdo ou do lado esquerdo para o lado direito. Quando isso acontece, a gente chama de comissura ou decussação. Tá? Então, quando as fibras nervosas atravessam o plano mediano e passam para o outro lado do nosso corpo, então uma fibra que começa no meu córtex cerebral direito e passa para o lado esquerdo do meu corpo, ela passa através de uma estrutura que a gente chama de comissura ou decussação. Qual é a diferença? A diferença é que comissura é quando essas fibras cruzam perpendicularmente o plano mediano. Então, tem uma linha aqui, vamos dizer, demarcando o plano mediano, e tem outras linhas aqui transversais ou perpendiculares ao plano mediano, que representam fibras neuronais cruzando de um lado para o outro ou de um lado para o outro. Essas fibras estão cruzando transversalmente ou perpendicularmente o plano mediano. Portanto, a gente dá o nome dessa região aqui, onde isso acontece, de comissura. Tá? Ao longo da disciplina, a gente vai ver alguns exemplos de comissuras. Tá? Em uma região específica, muito bem conhecida, muito bem discutida, essas fibras atravessam o plano mediano, aqui de novo o plano mediano representado como uma linha aqui, na vertical, e fibras neuronais que estão atravessando o plano mediano, mas não transversalmente ou perpendicularmente, e sim obliquamente. Tá? Quando isso acontece, a gente chama de decussação. Então, essa região aqui, onde essas fibras estão atravessando o plano mediano de forma oblíqua, a gente diz que é uma região de decussação. Isso acontece especificamente numa região do tronco encefálico chamado pirâmide. E aí a gente diz que lá a gente tem a decussação das pirâmides. A gente vai voltar a falar disso na aula de tronco encefálico. Esses são só termos para a gente já se posicionar a partir daqui. Fibras de projeção. O que são fibras de projeção? São fibras nervosas, ou seja, aqueles conjuntos, né, de prolongamentos neuronais, que têm origem em um determinado órgão ou em uma determinada área desse órgão, e o destino dessas fibras, né, onde elas vão fazer sinapse, é fora desse órgão ou dessa área de origem. Ou seja, essas fibras estão enviando informações ou recebendo informações de outras regiões, de outros órgãos. Tá? A gente chama essas fibras de projeção.
ao contrário das fibras de associação. O que são as fibras de associação? São fibras, também prolongamentos neuronais, de um determinado órgão ou de uma determinada região, uma determinada área, que estão enviando informações ou recebendo informações, ou estão conectando a áreas do mesmo órgão. Ou seja, então, se eu tenho uma fibra que está trazendo informação da minha medula para o meu córtex cerebral, são órgãos diferentes, isso é uma fibra de projeção. Se eu tenho uma outra fibra que está levando informação de uma região do meu córtex cerebral para outra região do córtex cerebral, são fibras de associação. São fibras que estão restritas ao mesmo órgão, à mesma região do telencéfalo, à mesma região do cérebro, que é o córtex cerebral. Estão associando a áreas distintas do córtex cerebral, ou da medula espinal, ou do tronco encefálico, enfim. Beleza? Acho que era isso que a gente tinha para falar de nomenclatura geral, antes da gente começar a falar de medula espinal. Se alguém tiver dúvida, de novo, pode mandar no chat, pode abrir o microfone e falar, a gente tenta explicar melhor. Então, o que é a medula espinal? A medula espinal é um cilindro todo mundo sabe o que é, aquela forma geométrica, então a gente está tentando comparar a medula espinal a uma forma geométrica cilíndrica, de tecido nervoso. Tecido nervoso, a gente já teve uma aula inteira de tecido nervoso, já sabemos o que é, qual é a composição do tecido nervoso. E esse cilindro de tecido nervoso está contido, está interno ao canal vertebral. Esse canal vertebral a gente também já sabe o que é. É aquele canal formado pelo empilhamento dos forames vertebrais de cada vértebra, né? Cada vértebra tem aquele arco vertebral que forma um forame. Quem lembra daquele desenho tosco que eu fiz? Né? Quando a gente empilha todos esses forames vertebrais, a gente tem um canal vertebral. Esse cilindro de tecido nervoso fica dentro desse canal e fica envolto por membranas. Que membranas são essas? São as meninges. A gente já falou delas também na aula de meninges. Né? Com isso, eu consigo conceituar a minha medula espinal. Esse era o primeiro e último slide. Eu estou brincando. Tem mais coisa para a gente falar de medula espinal. Onde é que começa esse cilindro de tecido nervoso contido no canal vertebral? Ele começa inferiormente ao bulbo do tronco encefálico. Ou seja, eu tenho, numa região superior à medula, o tronco encefálico, a gente já viu isso. A região mais inferior do tronco encefálico é o bulbo. Tá? E logo abaixo do bulbo, a gente tem o início da medula espinal. Tá? Onde é que ele termina? Ele termina como uma estrutura que eu chamo de cone medular. Então, esse cilindro de tecido nervoso, quando chega no final, lá embaixo, ele termina numa forma cônica, como se fosse uma casquinha de sorvete. Ele não termina abruptamente. Ou como se fosse o rabo de uma cobra, né? O final de uma cobra peçonhenta, que tem um rabo bem, que afina rapidamente, assim que termina a medula espinal. Tá? Então, aqui, ó, um corte sagital de um crânio, né? Uma cabeça e pescoço, a gente observa aqui o encéfalo. Uma parte mais inferior do encéfalo é o tronco encefálico, essa região que eu estou apontando aqui. A região mais inferior do tronco encefálico é o bulbo. E logo abaixo do bulbo, ó, contínuo ao bulbo, a gente começa a medula espinal. Então, aqui é a medula espinal, logo atrás dos corpos vertebrais, naquele canal vertebral que é formado aqui, a gente tem esse tecido nervoso aqui, que é a medula espinal. Como é que ele termina? Termina, olha aqui, ó, tem esse cilindro que a gente mencionou, a medula espinal é um cilindro, né, e tal, mas na porção terminal dela, mais inferior, ela faz um afinamento abrupto num formato de cone, ou de casquinha de sorvete, ou de cone de trânsito invertido, né, que a gente chama de cone medular. O nome é bem simples, bem fácil de lembrar. Posso dizer também que a medula espinal começa inferiormente ao forame magno. Aqui na base do crânio, a gente tem um grande orifício, né, que a gente chama de forame magno, porque
que é o maior forame aqui da base do crânio, né, por onde passa o sistema nervoso central. Abaixo dele a gente tem medula espinal, acima dele a gente já tem tronco encefálico e encéfalo. A medula espinal, assim como todo o sistema nervoso central, está bem protegida, está protegida por estruturas cutâneas, adiposas, musculares e ósseas, né? As estruturas ósseas que protegem a medula espinal são as vértebras ou a coluna vertebral, né? O conjunto de vértebras a gente chama de coluna vertebral. Essas vértebras, se a gente individualizar aqui cada uma delas, a gente tem o corpo vertebral, essa porção aqui, e um arco vertebral, que é essa porção aqui. No interior, ou entre o arco vertebral e o corpo vertebral, a gente tem um forame, que é esse do número 4 aqui, que é o forame vertebral. Quando a gente empilha uma vértebra acima da outra, isso aqui a gente está tendo uma visão superior, né, de uma vértebra torácica. Quando a gente bota uma vértebra em cima da outra, a gente vai ver que esses forames aqui se empilham também, deixando um canal vertebral formado, onde a gente encontra a medula espinal aqui. Tá? Então, essa é a proteção óssea que a medula espinal tem. Tá? Além da proteção óssea, a gente já mencionou, né, o próprio osso vertebral está bem protegido por camadas musculares, adiposas, cutâneas, etc. Tá? Além disso, mais profundamente, no interior do canal vertebral, a gente vai ter aqueles envoltórios membranáceos ou aquelas meninges que protegem todo o sistema nervoso central. Então, protegendo a medula espinal, a gente também tem dura mater, aracnoide e pia mater. Existem alguns defeitos de formação embriológica, né, e que eventualmente fazem com que essa proteção da medula espinal não seja completamente bem formada. Tá? Um caso comum é a formação de mielomeningocele, ou mielocele, ou meningocele. Existem diferentes nomenclaturas, existem algumas diferenças anatômicas, mas, a grosso modo, é quando a medula espinal não está protegida ou não tem todas as camadas de proteção bem formadas. Nesse caso aqui, a gente percebe um corpo vertebral, um processo espinhoso aqui, demonstrando que tem um arco vertebral aqui a gente tem um forame vertebral, empilhadinho forma um canal vertebral, mas em uma das vértebras aqui, ele está faltando a formação do arco vertebral. Isso faz com que não haja uma proteção óssea na porção posterior, canal vertebral, e toda a proteção meníngea está presente, mas ela se hernia, ela se projeta para os tecidos mais superficiais. Inclusive, nesse exemplo aqui, nesse desenho, a própria proteção cutânea, que é essa última membrana aqui, está incompletamente forrando essa cavidade meninge aqui. Então, a gente tem a meninge exposta, por isso que é uma meningocele, e a medula espinal não está exposta, mas está muito próxima ao meio externo. Então, com uma possibilidade de lesão neurológica aqui iminente. Isso tem que ser operado rapidamente para que não haja distúrbios neurológicos graves. Então, essa criança, em alguns casos, até se faz a cirurgia intrauterina, mas na maioria dos casos, a criança nasce e é logo operada para se resolver esse defeito morfológico. Então, aqui a gente menciona a meninge, a dura mater, mais externa, aracnoide aqui e tal. Aquelas meninges que a gente estudou quando falou de encéfalo, ou quando deu um apanhado geral do sistema nervoso central, estão protegendo a medula espinal, sim. De novo, aqui um outro slide para mostrar a dura mater, o corpo vertebral. Então, essa é uma visão anterior, um pouco oblíqua, né, mas de frente, assim, um pouquinho de lado, como se fosse assim. Né? A gente vê o corpo vertebral, a gente vê as duas raízes, a gente já mencionou isso na aula de nervos, vamos voltar a falar disso agora. A gente vê aquele tronco simpático aqui, com os gânglios paravertebrais.
né, do sistema nervoso simpático. A gente vê aqui os gânglios espinais, né, a porção sensitiva, da raiz sensitiva aqui, daqueles neurônios pseudonipolares, e a gente mais profundamente percebe as três meninges, a dura mater mais externa, a aracnoide média e a pia mater a mais interna. Muito bem, relembrando aqui de novo, uma daquelas divisões do sistema nervoso, a divisão segmentar, divide o sistema nervoso numa porção suprassegmentar, não é o assunto da aula de hoje, é tudo aquilo que está no interior do crânio ou acima da medula espinal, quer dizer, inclui não só o encéfalo, que está no interior do crânio, mas também os nervos cranianos, né, os 12 pares de nervos cranianos, né, e o sistema nervoso segmentar, que é composto pela medula espinal e os nervos espinais. Tá? Então, hoje estamos falando de sistema nervoso segmentar. Chato esse WhatsApp fazendo barulho, né? Mas agora não tem nem como tirar. Esse sistema nervoso segmentar, a gente vai citar o nome desse segmento. Lembra que a gente conceituou que a gente chama de segmentar, porque se eu fizer um corte em qualquer uma dessas regiões aqui, eu vou ter estruturas mais ou menos semelhantes. Eu vou ter um segmento de medula espinal com um par de nervo espinal. Tá? E aí a gente dá o nome desse segmento conforme a vértebra correspondente a ele. Então, a gente tem 7 vértebras cervicais, então dá o nome de C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Lembra que tem um C8, né? Porque aqui a gente tem uma diferença de contagem. E depois 12 vértebras torácicas, de T1 a T12, 5 vértebras lombares, de L1, né? L de lombar até L5, 5 vértebras sacrais fusionadas, mas que a gente dá o nome de S1, S2, S3, S4, S5, e 4 vértebras coxígeas, que funcionalmente para a gente é uma só. A gente já mencionou isso na aula de nervos, né? Mas aqueles nervos espinais, que são a grande maior parte dos nervos do nosso corpo, começam ou terminam, né, na medula espinal. Logo, a gente pode dizer que a medula espinal é um importante órgão de conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ele faz parte do sistema nervoso central, mas é de onde parte uma grande maioria dos nervos do nosso corpo. Então, uma interface entre o sistema nervoso central e periférico é importante. Uma outra coisa interessante da gente observar é que se eu não tivesse a medula espinal, vamos dizer que eu tivesse só um encéfalo, meu sistema nervoso central fosse constituído, fosse todo agrupado na região mais cranial do nosso corpo. Para eu ter um nervo que controle a musculatura do meu pé, eu teria que ter um nervo saindo lá do crânio, andando por todo o meu tronco, por toda a minha perna. Seria um trajeto muito grande, com maior propensão a lesões, né? Com menos proteção, maior propensão a lesões. Então, é, do ponto de vista evolutivo, interessante a gente ter uma porção do sistema nervoso central que distribua, vamos dizer assim, mais proximamente o sistema nervoso central de todo o nosso corpo. Então, a ponta do meu pé não está tão longe assim da minha medula espinal. Não está tão perto, porque tem que andar minha perna inteira, minha pelve, minha perna inteira, mas não está tão longe quanto se eu não tivesse a medula, se ele tivesse partido um nervo craniano. Tá? Muito bem. Nesse cilindro, a gente falou que a medula espinal era um cilindro de tecido nervoso. Esse foi o nosso primeiro slide sobre medula espinal. Mas o que a gente não falou é que esse cilindro não é totalmente perfeito, não é um cilindro nem perfeito de redondo, completamente redondo, ele tem algumas vamos dizer assim, estruturas que fazem uma superfície não perfeitamente redonda, e ele não é do mesmo calibre, desde lá de cima até embaixo, não. Ele tem diferentes calibres aí. E, especificamente, conceitualmente, a gente teria um calibre maior nas regiões superiores
e um calibre menor nas regiões inferiores. Por que isso? Porque pensa comigo, uma informação que vem lá do dedo do meu pé e está indo para o meu cérebro, para perceber que eu pisei num parafuso. Tá? Essa informação vem lá por um nervo, tal, entra na medula espinal. Vai entrar onde? Vai entrar na região cervical ou vai entrar na região sacral? Isso aí, vai entrar na região sacral, né? Você está vendo lá do meu pé, mas lógico que ele se funda com o sistema nervoso central ou penetra aqui na medula espinal nessa região e não nessa, senão ele teria que andar muito aqui por fora, ficar mais suscetível a lesões. Muito bem. Então, a informação que veio lá do meu pé entrou na medula espinal aqui. Ok. Ela vai até o meu córtex cerebral? Vai. Como é que eu sei que vai? Porque eu percebo essa dor quando eu sento no parafuso. Lembra quando eu piso no parafuso? E lembra que a gente falou na aula passada? Tudo que a gente percebe conscientemente significa que essa informação é processada, pode não ser só lá, mas é processada no córtex cerebral. Então, essa informação do parafuso lá que eu pisei veio até aqui, e daqui tem que passar, não é wireless, não é Bluetooth, tá? Não tem nada disso, Wi-Fi, wireless, Bluetooth, sei lá mais o que, é tudo com fio, é tudo com fibras nervosas, né? Passando a informação por aquele potencial de ação. Vai ter que passar por toda a minha medula espinal, subindo aqui, até de alguma forma chegar no meu córtex cerebral, né? Logo, eu tenho uma fibra que sai, pelo menos uma, né, que sai lá do meu dedão e passa por aqui. Ok. Ela passa por aqui, 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 até chegar no córtex. Por outro lado, quando em vez de pisar no parafuso, eu espeto minha mão com um prego, essa informação vem para um nervo do meu braço e entra na minha medula mais ou menos nessa região, no final da região cervical, na porção mais inferior da região cervical. E daqui, se eu percebo conscientemente essa dor de espetar o dedo, essa informação também vai para o meu córtex cerebral. Então, ela passa por aqui e chega até o meu córtex. Ela não desce aqui e faz uma volta, não. Entendeu? Então, se a gente parar para pensar, as informações do meu pé têm que passar por aqui e por aqui. E as informações da minha mão não passam por aqui, só passam por aqui. Logo, faz mais sentido que essa porção aqui seja mais grossa do que essa daqui. Porque nessa porção passam todas as informações do meu pé, da minha panturrilha, do meu joelho, da minha coxa, de subida e de descida, tá? Do meu abdômen, da minha pelve, do meu tórax, do meu braço, do meu pescoço. Tem que passar por aqui. Tá? E aqui? Aqui não, só passa da minha perna e da minha pelve. Tá? Então, tem menos fibras aqui do que aqui. Aqui faz mais sentido esse cone, então, na verdade, ser mais grosso em cima, esse cilindro ser mais grosso em cima do que embaixo. Tudo bem, isso é uma verdade parcial. Né? Por que parcial? Porque a gente tem algumas regiões da medula espinal que não obedecem essa regra de quanto mais alto, mais espesso. A gente tem regiões aqui, por exemplo, nessa imagem dá para a gente ver, isso aqui é um corte transversal, peguei a medula, fatiei e tirei uma fatia no segmento C1, uma fatia no segmento C7, uma fatia em T6 e uma fatia em S1. O que eu percebo? Que a minha fatia de C7 é mais grossa do que C1. Pô, não faz sentido isso e tal. Deveria ser sempre mais fino, quanto mais baixo, mais fino. Mas a gente tem duas regiões que a gente chama de intumescências medulares. São regiões realmente mais espessas, mais calibrosas da medula espinal. Uma fica na região cervical, e aí a gente chama de intumescência cervical, fica mais ou menos entre C3 e T1. E a outra a gente chama de intumescência lombar, porque fica principalmente relacionada à região lombar, entre L2 e S3. Por que essas duas regiões estão mais espessas? A medula espinal ali é mais espessa. Porque ali a gente tem uma maior entrada e saída de terminações nervosas, porque são nessas regiões
onde a gente tem dois apêndices do nosso corpo importantes, os membros superiores e os membros inferiores. Essa região aqui, por exemplo, emite nervos que vão inervar o meu tronco, o meu abdômen, tal. Essa região emite nervos que vão inervar o meu tronco nessa região aqui específica e mais todo o meu braço, onde a gente já viu que tem uma quantidade de músculo importante, precisa ser inervado. Tem uma outra região que tem músculos não muito carnosos, mas muito precisos, precisam ser inervados com precisão, com uma maior quantidade de nervos. E tem regiões onde a gente tem sensibilidades muito avançadas que também são inervadas aí com nervos sensitivos, né, ou porções sensitivas de nervos, que também dão um calibre maior aqui para a medula. A mesma coisa na região lombar, onde a gente tem o plexo lombar aqui, o lombo sacro, né, para a inervação do membro inferior. Essas são as duas regiões, então, de tumescência medular. São importantes aí anatomicamente e funcionalmente. Então, de novo, aqui mostrando cortes de segmentos medulares em C5, T2, né, T8, L1, a L3 como está maior do que L1, S1, mas de maneira geral a gente vai notar, exceto em regiões de intumescência medular, aqui nesse slide L3 está bem notório, né, exceto nessas regiões a gente vai notar que o diâmetro ou que o calibre da medula espinal vai gradativamente diminuindo. E S3, então, ó, como é bem pequenininho comparado a C5. Tá? Isso aqui a gente já mencionou na aula de nervos, a gente tem 33 vértebras, corpos vertebrais, 33 vértebras, né? E 31 pares de nervos, isso porque a gente tem 7 vértebras cervicais, 8 pares de nervos, ou 8 segmentos medulares, como queiram, né? Cada um com um par de nervo espinal, e depois 12 na torácica, 5 na lombar, 5 na sacral, e na coxígea, em vez de 4, apesar de a gente ter 4 vértebras coxígeas, na maioria das pessoas, né? A gente só tem um par de nervos coxígeos. Isso, essa diferença. Isso aqui a gente também já mencionou, a origem dos nervos espinais, que tem uma raiz dorsal, que é sempre sensitiva, né? Ou quase sempre, né? E uma raiz ventral, que a gente chama de raiz motora. Tá? Essas duas raízes se unem formando um nervo espinal. De um lado e do outro lado a mesma coisa. Né? Para cada segmento medular, a gente vai ter a formação de uma raiz dorsal e uma ventral direita, e uma raiz dorsal e uma ventral esquerda. Tá? É como se fosse uma fatia relativamente grossa de medula com os dois nervos, direito e esquerdo, acompanhando ele, essa fatia. Então, esse slide a gente já viu, como se aqui fosse um segmento medular, que seria daqui até aqui. A gente tem uma fatia grossa de medula, né, com esses filamentos radiculares que vão formar a raiz dorsal e ventral, que vão se unir para formar o nervo espinal, de um lado e a mesma coisa do outro lado. Os filamentos radiculares, a gente acabou de mostrar, a gente falou também na aula de nervos, né? Essas raízes não são formadas de uma região específica da medula espinal, não vem todos juntos, assim, a raiz e penetram na medula, mas a gente tem vários filamentos bem fininhos, bem delicados, né, que se agrupam para formar uma raiz, nesse caso aqui, a raiz dorsal. Por que eu sei que é a raiz dorsal? Porque eu estou vendo um gânglio aqui, olha aqui, essa bolotinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, são aqueles gânglios espinais, gânglios sensitivos, que ocorrem na raiz dorsal da medula espinal. Beleza? Muito bem. A medula espinal, ela está localizada no canal vertebral, protegida pelas vértebras, mas ela não ocupa todo o canal vertebral. O canal vertebral começa lá em C1, lá na primeira vértebra cervical, e se estende até a primeira vértebra coxígea,
Mas a medula espinhal não vai até o final. A medula espinhal se encerra ou para na região mais ou menos da vértebra primeira, segunda vértebra lombares. Então, na região lombar alta, né, entre a primeira e segunda vértebras lombares, é que a gente vai encontrar aquela última porção da medula espinhal, que termina se afunilando como um cone, que a gente chama de cone medular. A gente vai encontrar esse cone medular mais ou menos na altura de primeira e segunda vértebras lombares. E, professor, aí complicou. Porque você disse que tem nervo, por exemplo, sacral 5. Como é que pode ter um nervo sacral 5 se não tem medula aqui? Boa pergunta. Então, esse nervo sacral 5, ele é formado lá no... Ele não é um dos últimos nervos do nosso corpo, abaixo dele a gente só tem o coxígeno, né? Então, o nervo sacral 5 é formado lá no finalzinho da medula, no penúltimo segmento da medula, no segmento que a gente chama de S5, que corresponde à formação do nervo sacral quinto, né? Só que essa região da medula está lá em cima, na região lombar. E aí essa formação do nervo, ou essas raízes nervosas, vão andar ou vão percorrer todo o canal vertebral até sair do canal vertebral no seu espaço correspondente, né, abaixo da quinta vértebra sacral. Ou seja, as raízes medulares, principalmente as mais inferiores, andam por um caminho longo, mas bem protegidas no interior do canal vertebral, antes de sair e aqui fora se unir com a outra raiz, né, a dorsal com a ventral, para formar o nervo espinal sacral quinto. Tá? Por que isso acontece? Porque quando a gente era criancinha, na barriga da nossa mãe, no início da nossa formação fetal, a nossa medula espinal ocupava todo o canal vertebral, ia até o final do sacro, até o cóccix. Só que a gente cresceu demais, a gente cresceu mais rápido, o nosso corpo, os nossos ossos, os nossos músculos, os nossos órgãos, de maneira geral, crescem ou cresceram mais rápido do que o nosso sistema nervoso central. Embora a nossa medula espinal tenha crescido, o nosso encéfalo tenha crescido, os nossos músculos e ossos crescem mais rápido do que eles. Tá? Então, conforme a gente vai crescendo, a medula que ocupava todo o canal vertebral no início da gestação, né, a gente vai crescendo e a medula vai ficando proporcionalmente mais curta. Ela cresce também, mas ela não cresce tanto quanto a gente corre, quanto o nosso corpo. Tá? Então, no início da gestação, a gente tem a medula espinal aqui em azul, ocupando todo o canal vertebral. E aí as formações nervosas, né, as raízes nervosas, saem perpendicularmente ao seu segmento medular. Ou seja, o nervo S1 aqui está saindo do segmento medular que a gente chama de S1, que fica do lado da vértebra S1. Está tudo ali certinho. Como o nosso corpo vai crescendo, as nossas vértebras vão crescendo e a medula não acompanha tudo, né, não acompanha esse crescimento totalmente, a gente tem ainda um nervo S1 que está saindo abaixo da vértebra S1, que tem origem num segmento medular que a gente chama de segmento S1, só que esse segmento S1, nessa idade fetal aqui, está localizada na altura de L2. Tá? A gente continua chamando esse segmento medular de S1, embora ele esteja localizado na altura da segunda vértebra lombar. É esse segmento que faz a formação do nervo S1. Tá? No indivíduo adulto, a gente continua crescendo tanto na vida intrauterina quanto na infância e tal. No indivíduo adulto, a gente percebe a medula espinal terminando na altura de L1, L2, mais ou menos, né? E aquele nervo S1 continua saindo abaixo da primeira vértebra sacral.
Só que para sair abaixo da primeira vértebra sacral, aquelas raízes nervosas têm que andar um bom caminho no interior do canal vertebral para só abaixo da vértebra S1 sair. Onde é que está localizado a vértebra S1? Lá no sacro. Onde é que está localizado o nervo S1? Abaixo da vértebra S1. Onde é que está localizado o segmento medular S1? Não está perto da vértebra S1 nos adultos. Está lá perto da vértebra L1, bem mais acima. Tá? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, pode perguntar, pode pedir para explicar de novo. Então, o que a gente vai observar em indivíduos adultos, né, é que a gente tem aquele cone medular, que é aquela porção terminal da medula espinal, na altura de L1 e L2, isso nós já falamos, né? E abaixo desse cone medular, a gente vai ter uma série de raízes nervosas. Porque, olha só, eu tenho uma raiz aqui que vai sair nesse segmento, outra raiz nesse segmento, outra nesse segmento, outra nesse, e assim em diante. Para cada segmento eu tenho duas raízes, uma ventral e uma dorsal do lado direito, e uma ventral e uma dorsal do lado esquerdo. Então, aqui a gente tem nessa região uma série de raízes nervosas que alguém achou parecido com o rabo de um cavalo. E aí deu o nome de cauda equina. Não é com L, cauda aqui é de rabo, né? Esse nome de rabo, então é com U. Cauda com L é de doce, né? De algo que seja uma cauda e tal, um doce em cauda, enfim. Né? Tá? Então, a cauda equina é uma estrutura anatômica que a gente observa abaixo de L1 e L2, no interior do canal vertebral, onde a gente encontra essa estrutura formada pelas raízes nervosas ventral e dorsal, direita e esquerda, de todos esses segmentos medulares aqui, que estão localizados abaixo de L1. Aqui é uma foto de peça, melhor mostrando, uma dura mater aberta. Aqui a gente observa a medula espinal. Aqui a gente está observando como ela termina como um cone medular. E nessa região do cone medular tem vários segmentos que acabam sendo mais finos, né? E que tem várias formações de raízes nervosas de um lado e de outro, que nessa região ficam como se fossem vários fios de cabelo bem espessos, né? Que são aquelas raízes nervosas que vão sair do interior do canal vertebral abaixo das vértebras correspondentes. Isso é o que a gente chama de cauda equina. Muito bem. Peraí, são 6h53. Vamos falar mais um pouquinho, então. Geralmente eu paro a aula nesse slide, mas a gente pode aproveitar e falar um pouquinho mais. Tá? Então, a medula espinal, lembra que a gente falou? A gente conceituou ela como um cilindro de tecido nervoso, mas a gente falou que esse cilindro não é perfeito, a superfície externa dela não é toda lisinha. A superfície externa, aqui é um segmento fatiado, a gente percebe uma porção de medula espinal, uma raiz ventral e uma raiz dorsal de um lado, uma raiz dorsal e uma raiz ventral do outro lado. Tá? E essa superfície externa aqui não é totalmente circular, nem é lisinha, tem umas reentrânciazinhas que a gente vai chamar de sulcos e fissuras. Tá? Antes de falar desses sulcos e fissuras, vamos mostrar que no interior da medula espinal tem um pequeno orifício aqui nesse segmento, que obviamente quando a gente empilha esses segmentos e tenta imaginar isso em terceira dimensão, né, a gente vai perceber que isso é um canal, que a gente chama de canal central da medula ou canal ependimário, que tem origem no lúmen, ou na parte interna, do tubo neural, daquele embrião que a gente estudou lá nas primeiras aulas. Lembra que o tecido nervoso, ou que o sistema nervoso central, é formado por aquele neuroectoderma que se dobra, forma um sulco primeiro e depois forma um tubo neural? Aí na região cranial esse tubo neural se dilata, faz aquelas 3, que depois viram 5 dilatações, e na região caudal, ou na maior parte,
ela não se dilata. Essa porção não dilatada do tubo neural vai virar a medula espinal. E o interior desse tubo, que é realmente um tubo oco por dentro, vai virar o interior desse pequeno tubinho aqui que é formado como um canal central da medula. Muito bem. Essa superfície externa, então, tem alguns sulcos e fissuras que a gente vai ter que lembrar desses nomes, são bem simples, tá? Mas a gente vai ter que lembrar. Essa é a região anterior e essa é a região posterior. Como é que eu sei disso? Porque eu estou vendo um gânglio aqui, numa das raízes. E o gânglio, esse gânglio numa das raízes, é sempre na raiz dorsal, é sempre na raiz sensitiva. Os neurônios sensitivos é que tem esses gânglios aqui, onde estão localizados os corpos neuronais, são aqueles neurônios pseudo-unipolares. Tá? Então, isso me dá cola de que isso é posterior e isso é anterior. Tá? Outra coisa é que na região anterior, bem na linha sagital mediana, né, eu tenho uma reentrância mais profunda na medula espinal. Eu também tenho uma reentrância bem na linha sagital mediana na região posterior, mas não é tão profunda. Tá? Então, na região anterior, eu chamo essa reentrância de fissura, porque ela é mais profunda. Na região posterior, eu vou chamar de sulco. Tá? Então, região anterior eu tenho uma fissura. Como ela está bem na linha mediana, eu chamo de fissura mediana. Como é da região anterior da medula espinal, eu chamo de fissura mediana anterior. Beleza? Na região posterior, eu tenho um sulco, porque não é tão profundo. Também é na linha mediana, então é sulco mediano. É na região posterior, então eu chamo de sulco mediano posterior. Tá? Além desses dois, então fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, além desses dois, eu tenho 4 sulcos que não são medianos, são laterais, não estão no plano mediano, estão um pouco do lado. Tá? 4 sulcos. Um que fica na região posterior, né, na região lateral, mas posterior, do lado direito, outro na região posterior lateral esquerda, e outro na região lateral anterior direita e outro na região lateral anterior esquerda. Então, eu tenho 2 sulcos laterais anteriores, são esses aqui, ó, um lateral anterior direito, um lateral anterior esquerdo, e 2 sulcos laterais posteriores, sulco lateral posterior direito, sulco lateral posterior esquerdo. Ok? E na região cervical, ou na região da medula espinal, correspondente aos segmentos cervicais, eu, além desses sulcos todos, que eu vejo em toda a medula espinal, eu vejo também 2 sulcos intermédios posteriores. Um do lado direito, esse aqui é um sulco intermédio posterior, e esse aqui é um outro sulco intermédio posterior. Tá? Então, nomezinhos aí para a gente gravar depois, não são muito complicados, basta a gente lembrar que existe uma diferença entre fissura e sulco, a fissura é mais profunda, o sulco nem tanto, né? A fissura a gente só vê na região mediana anterior, então a gente dá o nome de fissura mediana anterior. Os sulcos a gente vê em várias outras regiões. Tem um que é no plano mediano, na região posterior, a gente dá o nome de sulco mediano posterior. Outros 4 são laterais. Aí a gente dá o nome de sulco lateral, anterior, o que é na frente, posterior, o que é atrás, direito ou esquerdo, dependendo do lado. E só na região cervical, esse aqui é o mais chatinho da gente lembrar dele, tá? Na região da medula cervical, a gente tem também um sulco intermédio posterior, que fica entre o sulco mediano posterior e o sulco lateral posterior, tanto de um lado quanto de outro. Olha a relação aqui, essa setinha só para me lembrar de falar, da relação que existe, ou da proximidade física que existe, entre os sulcos laterais, tanto de um lado como do outro, tanto anterior como posterior, com as raízes nervosas. Então, desse lado aqui, ó, esse sulco lateral anterior é exatamente de onde está saindo a raiz
anterior, a raiz nervosa anterior, ou os filamentos radiculares que vão formar a raiz nervosa anterior. E do sulco lateral posterior é exatamente de onde está saindo, de onde está entrando, melhor dizendo, né, que são fibras sensitivas, aí os filamentos radiculares da raiz nervosa posterior. Então, existe uma relação anatômica entre os sulcos laterais e as raízes nervosas da medula espinal. Interessante isso, né? Aqui um esquema, um desenho esquemático, quando a gente vê a medula espinal, ela não é tão grande assim como parece, então esses sulcos não são tão aparentes. Dá para a gente ver em peças melhor preparadas, uma visão adequada, uma boa iluminação, mas esse esquema aqui mostra bem como a gente tem a fissura mediana anterior, o sulco lateral anterior, e olha de onde está saindo esses filamentos radiculares, exatamente do sulco lateral anterior. A mesma coisa na região posterior, lá por trás. Tá? Em qualquer segmento da medula espinal, uma coisa que vocês já devem ter reparado aí desses cortes todos que a gente foi mostrando, é que existe uma figurinha, um tanto quanto bonitinha, desenhada no interior desses cortes. Se a gente voltar aqui as imagens, a gente vai perceber, ó, aqui essa figurinha, aqui essa figurinha, tá? Aqui não é corte, né? Tal. Aqui, ó, de novo, um corte com essa mesma figurinha. Essa figurinha a gente chama de H medular. Por que H medular? Porque alguém olhou isso, né, essa região mais interna aqui, mais escura, e disse que lembra a letra H, com duas hastes verticais e uma haste horizontal unindo essas duas regiões, essas duas hastes verticais. Então, isso lembra um H. Tá? Outros acham que isso lembra uma borboleta, mas nunca ninguém chamou de borboleta medular. Tá? O nome é H medular mesmo. Tá? E aí, especificamente, o professor Machado, Ângelo Machado, falecido recentemente, né? Professor da FMG, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, ele foi professor titular de neuroanatomia na FMG, aí se aposentou como professor de anatomia e fez concurso para o FMG para ser professor titular de zoologia, se eu não me engano. Ele era o maior especialista do Brasil de libélulas. Sabe aquelas libélulas que ficam na piscina, molhando a bunda na piscina e tal? Entendia tudo de neuroanatomia e tudo de libélulas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas ele gostava das libélulas e passou a estudar por conta própria essas libélulas e virou professor dessas libélulas. E aí, obviamente, ele entendia um pouquinho de borboletas e ele cita aqui essa borboleta aqui, esse formato, é especificamente de um gênero, que eu já não me lembro mais qual é o gênero de borboleta. Então, não é qualquer borboleta aqui. Tá? Então, tem que viajar um pouquinho aqui já para ver borboleta, mais ainda para dizer qual é o gênero de borboleta com que isso se parece. Mas, enfim, essa parte mais interna aqui, mais escura, é o que a gente chama de H medular. Por que isso é importantíssimo? Porque ela é mais escura. Mas o que tem a ver que é mais escura? Porque essa substância mais escura é a substância que a gente chama de substância cinzenta. E essa substância mais externa aqui, ó, fora do H medular, que é mais clara, mais esbranquiçada, é a que a gente chama de substância branca. Ah, então aquilo que você falou de substância cinzenta, substância branca é isso? É, mas calma. Não é só na medula, a gente tem substância cinzenta em outras regiões do sistema nervoso central e a gente tem substância branca em outras regiões do sistema nervoso central. Na medula espinal, a gente também tem as duas substâncias. A substância cinzenta fica mais interna, mais bem protegida ainda. E a substância branca fica mais externa, fica periférica. Tá? A substância interna, ou cinzenta, que a gente chama de H medular. Aqui revendo de novo aquilo que a gente falou no início da aula, a substância branca, que é a mais externa, tecido nervoso, a gente vai encontrar as células da glia, e fibras nervosas, axônios, né, predominantemente mielinizadas para transmissão de informação rápida, de velocidade rápida.
E a substância cinzenta mais interna é um tecido nervoso, onde a gente também encontra neuroglia, também encontra fibras nervosas, mas é onde a gente encontra os corpos neuronais. Tá? A porção mais difícil de se regenerar, de se cicatrizar, né? Quando a gente tem uma lesão, quase sempre a gente perde esses neurônios com consequências neurológicas irreversíveis. Tá? Então, na medula espinal, a porção cinzenta está mais bem protegida, mais interna, no formato de um H. Esse H a gente vai dissecar em algumas regiões. Tá? E aí a gente para por aí. Hoje a gente começou às 6 e pouco, a gente fala um pouquinho disso e já encerra a aula de hoje. Tá? Então, considerando o H com duas hastes verticais e uma haste horizontal, né? Nas hastes verticais, são as mais importantes aqui para a gente vai perceber que tem uma porção mais anterior ou ventral, isso aqui é anterior e isso é posterior. Como é que eu sei que isso aqui é anterior e isso é posterior? Porque olha aqui a fissura mediano anterior, bem mais proeminente do que o sulco mediano posterior. Tá? Então, aqui é uma cola, porque que ficou importante a gente falar daqueles sulcos e fissuras. Né? Então, nessa imagem eu sei que isso aqui é anterior, porque aqui eu vejo a fissura mediana anterior. Isso é posterior, porque eu vejo que o sulco mediano posterior. Tá? Então, nessa região mais interior aqui, eu chamo de corno anterior. Não estou xingando ninguém, isso não tem nada a ver com a relação conjugal de vocês, tá? Não precisa se ofender. Tá? O corno anterior é porque alguém achou que isso aqui lembrava um chifre, um corno de um bicho, sei lá, de um animal, um veado, um boi. Eu não consigo ver chifre aí, mas tudo bem. O nome ficou corno anterior. Tá? Então, essa região é o corno anterior de um lado, essa região é o corno anterior do outro lado. Tá? Essa outra região é o corno posterior também, de um lado e de outro. Tá? Então, no meu H medular, eu estou observando aqui 4 cornos, 2 cornos posteriores, de um lado e do outro, 2 cornos anteriores de um lado e de outro. Além disso, nos segmentos torácicos e lombares, além de eu ter nesses segmentos aqui, ó, então eu tenho aqui era um segmento medular em L3, tá? Então já no final da medula lombar e tal. Mas aqui eu peguei exemplos de segmentos de corte da medula em T2 e T8, tá? Nessas regiões, além de eu observar um corno anterior e um corno posterior de cada lado, eu observo também um pequeno corno lateral. Tá? Então, o meu H tem uma espículazinha aqui para um lado, para o outro, aqui também para um lado e para o outro. Essa espículazinha, esse corno lateral, eu só observo nos segmentos da medula espinal, da região proporcional a torácica e lombar. Não quer dizer que ela esteja realmente na região lombar. Lembra que os segmentos torácicos e lombares na medula espinal vão estar sempre um pouco mais acima. Tá? Ok até aí? Tudo bem. Lembre que até aqui a gente está observando cortes bidimensionais. Então, eu estou fazendo fatia da medula espinal, deitando essa fatia e observando como se fosse uma estrutura de 2 dimensões, mas não é uma estrutura de 2 dimensões. O nosso corpo inteiro é uma estrutura de 3 dimensões. Cada órgão a gente precisa tentar imaginar em 3 dimensões. Então, quando a gente empilha esses cornos, a gente percebe que eles são contínuos, né? O segmento aqui é contínuo com o outro de baixo, não existe uma interrupção dessa substância cinzenta entre um segmento medular e outro, ela é contínua. E aí, por isso, propuseram, melhor dizendo, que a nomenclatura cornos fosse substituída por colunas. Tá? Então, quando a gente observa em 3 dimensões,
A gente não observa que existe só uma ponta de um chifre para cá ou para cá. Essa ponta do chifre, na verdade, é uma coluna, como se fosse uma coluna grega ou romana, enfim, né, que é contínua por toda a medula espinal. Então, a gente chamaria isso de uma coluna anterior ou coluna posterior. Tá? Isso é uma questão mais de nomenclatura, embora seja interessante a gente pensar ou está isso bem claro na nossa cabeça, que existe uma continuidade entre os segmentos medulares, que isso não interrompe aqui, depois começa um outro corno no segmento, no próximo segmento, tal, são contínuos, mas entendido esse conceito, tanto faz a gente chamar de corno ou coluna, a gente precisa entender que eles são praticamente sinônimos. Tá? Muito bem. Vamos parar por aqui. A gente já vai fazer a divisão da substância branca. Isso a gente pode deixar para a aula que vem. A gente faz uma aula um pouco mais light hoje. E também na aula que vem fica um pouco mais light. O volume de conhecimento acaba sendo muito, então é melhor a gente não falar tudo de uma vez. Esse slide a gente já ia dizer que a gente dividiu a nossa substância cinzenta mais interna em cornos ou colunas, e aí a gente já ia entrar na substância branca, que é uma substância que está periférica aqui. A gente também divide ela em regiões que a gente vai chamar de funículos. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui no chat. A Camila está saindo para assistir uma aula. Beleza, obrigado, Camila. Boa noite. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Alguém?